E ontem, durante a sessão, os vereadores de Araçatuba aprovaram também um orçamento de 5,1 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Mas foi uma sessão, diria, polêmica, com vários questionamentos dos vereadores. E para repercutir também os bastidores dessa sessão e também da política de Araçatuba, eu recebo aqui no estúdio a Alessandra Nogueira. É um prazer recebê-la aqui, Alessandra. Prazer é todo meu, Rodolfo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, pessoal. Tivemos uma sessão muito tensa na noite de ontem, a 28ª sessão ordinária do ano da Câmara de Araçatuba, que votou 2 peças orçamentárias. Em primeiro lugar, o plano plurianual, que estabelece, como o próprio nome diz, o plano para os próximos 4 anos, de 2026 a 2029, como o Rodolfo falou, um total de 5 bilhões e 100 milhões de reais a serem gastos, com estimativa de receita e também de despesa, neste período de 2026 a 2029. E por que essa polêmica toda? Por que essa tensão? Porque os vereadores não concordaram com a forma com que esse projeto chegou à Câmara. Houve algumas divergências, principalmente em relação ao montante destinado ao transporte público, um valor de R$500 mil, que na leitura dos vereadores, esse montante seria destinado especificamente como um subsídio à empresa concessionária de transporte público de Araçatuba, que eles não concordaram. Alguns deles não concordaram. Este foi um dos pontos polêmicos. Outro ponto também que levou discussão foi apontado pelo vereador Arlindo Araújo, que questionou a não eliminação de algumas secretarias municipais que, no entendimento dele, são desnecessárias e, portanto, deveriam ser eliminadas. Este foi outro ponto também de discussão. Houve também, Rodolfo, o apontamento de alguns erros na elaboração desse plano. A própria vereadora Edna Flor, presidente da casa, elaborou algumas emendas para corrigir algumas distorções apresentadas no plano plurianual, que é um projeto elaborado pelo Executivo, pela Prefeitura, para ser executado aí nos próximos 4 anos, como a gente explicou no comecinho da nossa conversa. Mas então, uma das emendas apresentadas pela vereadora Edna Flor justamente corrigia um número até de refeições servidas no restaurante Bom Prato. O plano apontava apenas 1.500 refeições anuais em 2026 e a Edna mudou, falou não, no restaurante são servidas 300 mil refeições no ano. Então ela corrigiu essa distorção com uma emenda. Quer dizer, ao todo foram 65 emendas para que esse plano fosse aprovado, Alessandra, e inclusive corria até o risco de não ser aprovado, que seria algo histórico, até porque nunca aconteceu algo semelhante. O que aconteceu exatamente aí nesses desentendimentos que quase gerou aí a não aprovação do projeto? Havia sim o risco de não ser aprovado, tanto que a sessão foi suspensa durante 10 minutos para que o jurídico da Câmara apresentasse as consequências da não aprovação desse projeto, que, como você falou, realmente seria uma situação absolutamente inédita na história de Araçatuba e mais, causaria impactos importantes, porque, por exemplo, sem o plano plurianual não se teria orçamento, sem orçamento não se teriam emendas impositivas e sem emendas impositivas as entidades assistenciais ficariam sem os recursos que são repassados pelos vereadores. Só para explicar rapidinho, Alessandra, tem essa questão também de que o projeto ele foi aprovado agora, mas esse orçamento vale a partir do ano que vem. Isso, esse orçamento vale para 2026, 2027, 2028 e 2029. Uma outra questão, só para a gente finalizar, Rodolfo, a não aprovação desse projeto poderia colocar também a população em descrédito, porque a população foi à Câmara apresentar sugestões que foram agregadas ao plano como emendas, basicamente isso. Muito bem, então tá aí a Alessandra Nogueira, que a partir de agora, sempre tiver alguma coisa envolvendo os bastidores da política, vai estar aqui orientando, trazendo as informações desses bastidores. Vamos lembrar do Jornal da Cultura. E claro, e além de comentarista aqui no nosso TH Mais Notícias, ela também apresenta o Jornal da Cultura. Qual horário? Isso mesmo, das 6h30 às 7h30 da manhã, na sua TH Mais Cultura, uma empresa também do Grupo Tati de Comunicação. Então sintoniza lá para ficar bem informado logo de manhãzinha com a Alessandra Nogueira. Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu. Até a próxima. Tá, então, pessoal, notícias assim dessa sessão que foi bastante importante ontem aqui em Araçatuba, Mel. Traduzidas aí pela Alessandra.